Fala, rapaziada do Flamengando, bem-vindo a mais um vídeo no canal aí. Vai estar acompanhando as últimas notícias aí que saíram entre ontem e hoje aí. O nosso Flamengo já está relacionado para o jogo de hoje contra o Volta Redonda às 4h30 da tarde. E algumas outras notícias em relação ao Danilo e ao Pablo. Vamos acompanhar aqui. Como o Australian Open que a gente viu aí na nossa escalada. Eu tô com o Gustavo Zupac. Tudo bem, Zupac? Fala, Mota, tudo bem? Boa noite, boa sexta-feira. Uma ótima noite ao fã de esportes. Cabeça de chave número 1 contra a cabeça de chave número 2. Sinner e Zverev na grande final do Australian Open, mas tem muito. É o contexto de jogadores e no caso do Flamengo é a presença dos principais atletas pela primeira vez na temporada nesse estadual. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo neste fim de semana pelo Campeonato Carioca, 16h30 em Brasília contra o Volta Redonda. Vice-líder da competição, tem 9 pontos. Vai ser um jogo importante. Afinal, a estreia do elenco principal em jogos oficiais na temporada 2025. Pode ter também a estreia de Juninho, o único reforço do Flamengo até agora para a temporada de 2025. Ele foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz, o atacante da camisa 23. Outros jogadores também importantes do elenco estão nessa relação também. Bruno Henrique, enfim, também o Rossi, vários outros jogadores como Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz. Todos os jogadores principais do Flamengo vão estar nessa partida contra o Volta Redonda. 2 permaneceram no Rio de Janeiro, 2 que estão ainda em processo de recuperação. O Luiz Araújo, por exemplo, controle de carga física, está no planejamento da comissão técnica. E o Everton Cebolinha ainda se recupera da lesão bem grave que ele teve em agosto do ano passado no tendão de Aquiles da perna esquerda. Já treina com o grupo, mas ainda vai demorar um pouquinho mais para voltar a campo. Então o Flamengo pode ter a estreia de Juninho, vai ter a estreia do elenco principal. São essas as novidades para o fim de semana. Sobre reforços, ainda tem as conversas com Vitão, também questão do Danilo, se ele vai rescindir ou não com a Juventus. E o Jorginho, que aí é mais difícil, a questão financeira, mas o Flamengo segue aí de olho no mercado para reforçar a equipe de Felipe Luiz. Provável Flamengo na tela, time que deve enfrentar o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e Gerson ali no início do meio campo, né? Os volantes, sabendo que o Gerson, claro, se movimenta muito. De La Cruz, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Esse é o time do Flamengo provável. Primeira aparição 2025 no estadual. Para você eu pergunto, mais do que o time, de todos esses jogadores ou setores, o que você, quando for assistir, vai estar olhando mais, previamente falando? E os mais de 40 milhões de rubro-negros, seguramente, e a função do centroavante. Quem é que vai desempenhar esse papel de largada, de início? A gente viu aí uma tela provável que mostra o Gonçalo Plata por ali. Ele pode fazer de maneira improvisada, adaptada a essa função, como o Bruno Henrique também pode. Então essa inversão com o Bruno avançando, atacando profundidade, o Plata vindo pelo lado, com o De La Cruz pelo outro lado, pode acontecer. Claro, com a expectativa do Juninho vir do banco, e ele seguramente vai entrar, né, relacionado que está para fazer a sua estreia não sei por quantos minutos. Então acho que esse é o principal ponto de observação, porque o restante do time é o time da última temporada, onde existem poucas dúvidas. O Wesley e o Alexandro são os melhores laterais que o Flamengo tem. Nesse momento, os 2 Léos, os Leonardos, são os melhores zagueiros que o Flamengo tem. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz compõem esse meio-campo em condições normais. Com o Bruno Henrique, enquanto não tem Everton Cebolinha e Luiz Araújo. O Flamengo tem o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e tem o Everton Araújo, que é o volante. Mas a grande observação fica lá para o comando de ataque, enquanto o Pedro ainda se recupera, enquanto o Juninho ainda fica como opção de banco. Como vai se adaptar o Flamengo no seu ataque? Essa é a observação, mas já era hora, finalmente, né? Deu para os titulares treinarem aqui na Flórida, e agora o ano de verdade começa para o Flamengo no jogo contra o Volta Redonda. Agora vamos ao contexto geral. Flamengo, a gente sabe que nos últimos anos sempre muito forte, mas nunca regular na sua excelência, né? Teve muitos altos e baixos. Essa é uma virada do ano que te
te permite imaginar que haverá essa regularidade, mudança na questão de comando como clube, e o Filipe Luís, que parece que não entra de forma incontestável como um cara de muito... que promete bastante como técnico. É curioso, né? Desde a gente pegar o recorte de 19 para cá, dessa era vencedora do Flamengo, nem 19, nem 20, nem 21, nem 22, muito menos 23 e 24. Em nenhum dos anos o Flamengo teve uma boa temporada de cabo a rabo. O Flamengo não consegue ter uma temporada inteira boa. Eu tinha a expectativa que a última temporada fosse ser esta. Quando o Flamengo contrata o Tite em outubro de 23, dentro da minha régua de expectativa, ter o Tite um mês e meio antes de acabar a temporada vai dar ao Flamengo a chance de ter o 24, enfim, regular. E o Flamengo não conseguiu, por responsabilidade da comissão do Tite, do grupo de jogadores e muito do departamento de futebol do Flamengo. Em 25, eu estou de novo com essa expectativa. Acho que O Tite foi a maior piada do Flamengo, cara. Você tá de sacanagem. o que o Filipe Luís nos mostrou no primeiro recorte do seu trabalho foi muito animador. Foi a simplicidade com que ele toca um trabalho tão complexo, né? Ele é uma figura muito simples e trata o futebol de maneira muito direta, muito aberta, muito clara, né? Mas é sempre um trabalho muito complexo. Essa versão mostrada me gera a expectativa que o Flamengo possa ter um ano bom, muito bom, e um ano de mais paz, de mais regularidade, com um perfil de departamento de futebol diferente, mais profissional, menos sanguíneo, sabe? Uma coisa um pouco mais racional. Então eu tenho essa expectativa. Amanhã, esse final de semana, não vai dizer se isso vai acontecer, mas são tijolinhos, pouco a pouco, para tentar construir, quem sabe, enfim, um ano inteiro bom, porque o Flamengo tem estrutura, tamanho, torcida, dinheiro, time, comissão técnica, para ter um ano bom. Talvez 25 seja o ano que isso aconteça. A gente segue aqui o Sport Center falando... Agora as notícias de hoje aí, ó. Mais fresquinho agora. Nosso amigo Flazoeiro. Ontem saiu a notícia de que o Sport Clube do Recife estaria interessado na contratação do zagueiro Pablo. O zagueiro que claramente não está nos planos do técnico Filipe Luís. Prova disso é que ele nem viajou aqui para Brasília, onde hoje o Flamengo enfrenta o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Permaneceu no Rio junto com o Carlinhos e Lohan, por exemplo. Porém, o Thomas Alencar, ele que trabalha no Coluna do Fla, ele entrou em contato com o pessoal que trabalha com o Pablo, com o staff do Pablo, e foi negado o interesse ali do Sport Clube Recife na contratação do jogador. Ou seja, por enquanto, não existe nada de concreto, não existe nada de oficial de algum clube interessado na contratação do zagueiro do Flamengo, que segue aí sem espaço no elenco do Mengão, e o Filipe Luís, como eu disse, optou por nem trazer o Pablo. Além do Pablo, Carlinhos e Lohan também não foram trazidos pelo técnico para essa partida de hoje contra o Volta Redonda, o jogo que acontece no Mané Garrincha hoje às 4h30 da tarde. É a partida pelo Campeonato Carioca. A gente teve um começo de Campeonato Carioca muito abaixo. As 4 primeiras rodadas, o Flamengo enfrentou Nova Iguaçu, enfrentou Bangu, enfrentou Sampaio Corrêa, e enfrentou também o Boa Vista, perdeu 2 jogos, empatou um jogo e venceu o jogo. Hoje, obviamente, é o primeiro jogo da equipe principal do Flamengo. E a estratégia do técnico Filipe Luís vai ser montar uma equipe baseada em jogadores com condição de jogo. Como assim, Flazoeiro? O Filipe Luís, ele vai montar um time muito baseado nisso, assim, ó. Quem tem melhor condições de jogo, quem tem uma condição de jogo para poder jogar, para poder desempenhar. Então, quem está melhor fisicamente, quem está melhor, esses vão ser quem vai jogar. Há uma expectativa. Que foi o que o Filipe Luís falou desde quando ele assumiu, né? Ele falou que não tinha essa de... ele foi amigo do elenco no passado, sendo jogador, sendo técnico é outra parada, pô. Quem desempenha um bom rendimento nos treinamentos
que vai ser botado em campo para jogar. E tá certo. Rendeu no treino, vai ser botado para jogar. É isso. Não tem amizade. É o trabalho do cara. O cara tem que gerir a equipe da forma que vai levar ela ao sucesso, né? Da volta do Arrascaeta, e eu até preciso corrigir um erro do meu vídeo de ontem à tarde. Eu disse que o Arrascaeta não vinha, errei. Ele veio sim, tá aqui e deve estrear hoje com a camisa 10. Deve ser o primeiro jogo do Arrascaeta com a camisa 10. Talvez não jogue ali os 90 minutos, mas deve sim jogar por um tempo com a camisa 10. E há também uma expectativa pela estreia do Juninho, que viajou ontem junto com a delegação. Esperar para ver como é que o Felipe Luiz vai montar o time, esperar para ver como é que ele vai montar a equipe. Bom, falar agora de pressão da torcida na diretoria, que fez a diretoria do Flamengo voltar atrás ontem. O que acontece é o seguinte, o programa de sócio-torcedor do Flamengo, ele dava alguns benefícios, ele dá, né, na verdade, alguns benefícios, como prioridade no ingresso, ou seja, o ingresso ele abre primeiro para ser vendido para o sócio-torcedor, além do desconto, como por exemplo o sócio diamante, que é o mais caro, ele dava 75% de desconto no valor da inteira. E até o sócio prata, que é o sócio mais popular, ele dava desconto sob a meia entrada. E aí o que acontece é o seguinte, ontem o Flamengo anunciou uma mudança no sócio-torcedor e essa mudança, ela dava o desconto a partir da inteira e não mais a partir da meia entrada. Sem nenhuma justificativa, o Flamengo lançou a mudança. O torcedor, nas redes sociais, principalmente nos grupos, começou a fazer uma pressão e não concordar com a mudança que foi feita pela diretoria. E logo à noite o Flamengo soltou uma nota atualizando e voltando a ser como era antes. O desconto sob a meia entrada, pelo menos para o jogo de Sampaio Corrêa, que vai ser na próxima quinta-feira no Maracanã, e a gente não sabe como é que vai ficar essa mudança aí, como é que a diretoria vai conduzir essa mudança no programa de sócio-torcedor, se realmente vai conduzir. Mas o que aconteceu ontem foi uma pressão muito grande do torcedor em cima da diretoria para que a diretoria voltasse atrás. A diretoria atendeu o pedido, voltou atrás e voltou a seu desconto em cima da meia entrada. Essa questão de ingresso é uma questão que tem que ser previamente avisado, tem que ser ali explicado também, né? Porque há tanto tempo na gestão do Landim era o desconto sob a meia entrada e mudar agora pode não ser uma boa alternativa e às vezes tem que conversar com o torcedor. E fizeram certo até. Mudaram, viram que não deu certo, reconheceram e voltaram atrás. É assim que tem que ser. É o torcedor que também tem que ter voz, que tem que ter direito das coisas e quando reclamar tem que ser ouvido. Bom, vamos mudar o assunto aqui. 3 profissionais do Botafogo foram contratados, na verdade 2 profissionais do Botafogo e 1 profissional do Fluminense foi contratado para as categorias de base do Flamengo. Trata-se de Rafael Cavalcante, ele chega para ser coordenador técnico de categorias menores, e Luiz Mansur, ele chega para ser preparador de goleiros das categorias de base do Flamengo. E o fisioterapeuta Pipiki, acho que é assim que fala o nome do cara, né? Não, Papik, P-A-P-Y-Q-Y. Rapaz, que nome, hein? Papik, que estava na base do Fluminense, também chega para trabalhar nas categorias de base do Flamengo. Vale lembrar que as categorias de base do Flamengo estão passando aí por uma reformulação. Alguns profissionais foram demitidos e está sendo ali reformulado também a categoria de base do Mengão. Bom, para terminar o vídeo, falar sobre a chegada do Danilo no Flamengo. Ontem à noite o Caê Mota trouxe a informação de que o Flamengo está próximo de contratar Danilo, já que o jogador já acertou a sua rescisão de contrato com a Juventus, deve fazer hoje o seu último jogo com a camisa da Juve contra o Napoli, e o Danilo é esperado no Rio de Janeiro semana que vem. A expectativa é que na próxima semana, já no início da próxima semana, ele assine a rescisão com a Juve e já parta para o Rio de Janeiro. E aí teve todo um trabalho de convencimento também ao Danilo, trabalho do Felipe Luiz, trabalho do Alexandre, trabalharam incansavelmente
nessa negociação e a expectativa é que o Danilo ele chegue no Flamengo para atuar como zagueiro e não como lateral. Ele vai dividir a posição ali com o Léo Ortiz. E a gente espera que o Danilo tenha muito sucesso no Mengão. Mas a expectativa é essa. Ele joga hoje contra o Napoli, ou ao menos é relacionado hoje contra o Napoli, e na semana que vem assina a rescisão de contrato e já viaja para o Rio de Janeiro, onde chega para ser reforço do Flamengo. E é claro que a gente vai acompanhar, é claro que a gente vai estar trazendo tudo para vocês e mantendo, como sempre, você, torcedor rubro-negro, muito bem informado, tá certo? Bom, gente... É isso, rapaziada. Últimas notícias aí, pelo que parece, o Danilo só falta fazer esse último jogo de hoje pela Juventus e chegar no Rio para dar a canetada. É isso, rapaziada. Por aqui. Quem não é inscrito, ó, se inscreve aí no canal aí, entendeu? Curte o vídeo, para ajudar a divulgar o vídeo para as pessoas, para ajudar o YouTube a entregar o conteúdo para vocês. Então, até mais aí no próximo. Tamo junto.